dizendo É, que estava lendo, né? eu estou treinando todo dia. Até hoje eu já treinei. Legal. Em qual livro você está fazendo? Eu estou fazendo na apostila básica, entendeu? Ok, Vai na apostila básica, 3 movimentos, e estou conseguindo fazer 90 toques por minuto. ok. Vamos fazer um trabalho em cima da avançada, né? Que para você só faz sentido mesmo agora a avançada mais, né? Claro que os outros servem de revisão, né? É bom estar sempre fazendo 5 minutos bem puxado, né? Aham. Quando tá. E você vai pegar o texto invertido. Texto invertido Eu 1, acho que aqui a apostila que eu vou abrir. ok. Página 11, né? Tá. Texto invertido 1, página 11. Você vai ler uma vez aí, acho que no 40 tá bacana. Avançado. O sol tá chegando aí, né? É um texto? Ele é um texto, né, com palavras na posição convencional e outras estão de cabeça para baixo, né? Ah, sim. Então, percepção fotográfica, atenção, observação, mas principalmente compreensão automática, e eu quero ver a precisão, né, da organização do pensamento, ou seja, trazer a ideia ao final, né? Retenção. 11, 10, invertido. É texto Isso. invertido 1? Texto invertido 1. A felicidade, né? Isso. Então, só dá para ler da esquerda para a direita, metrônomo no 40. Pode começar. Metrônomo no 40. Vixe. Valendo. Pronto. Uma ideia. Deixa eu. Uma ideia? É, geralmente essa ideia, né, de acordo com o princípio de George Miller, tem que ter 7, mais ou menos 2 informações. Ou Ah, seja, de 5 a 9 palavras. Então, ele diz que o número 7 é um número mágico, né? então, o texto começa falando que a Não felicidade é um precisa ser do estado. começo, não, tá? Pode ser qualquer ideia que chamou a Ai, que atenção. legal. Cadê? Sim. A felicidade é um estado durável De quê? de sentimento. Durável? Hã? Entende? Falou durável? É. Tá, ficou meio incompleto, né? Você consegue tirar uma ideia completa com 5 a 9 palavras? Uma ideia completa. Isso. É, sim. Então, deixa eu pensar. Se não der, pode ser A porque ainda está felicidade é um estado esquentando os durável de motores, né? satisfação e equilíbrio Isso, físico. isso. A felicidade logo no começo, né? Logo no Pode começo. ser um estado durável, né? De É, estabilidade, enfim, de alegria, né? Ok, aí vamos ler de novo. vamos ler de novo.
40. Pronto. Outra ideia. A felicidade na essência, ela é abstrata. Tá, não tem nessas palavras, mas tem, por exemplo, uma ideia assim bem diferente, né? Os gregos definiam a felicidade, ó, os gregos definiam a felicidade por eudaimonia. Tá vendo? 7 palavras. Os gregos Eu não definem usei a essa felicidade ideia por porque eudaimonia. eudaimonia, embora a gente saiba que até o texto fala o significado dela, mas não faz parte do vocabulário. Olha que coisa incrível. Verdade. Então, mas que significa apenas um estado de prazer, né? Quando você está em estado de prazer, né? De não só equilíbrio, né? Mas intensa, né? Intenso estado de prazer. Você está em eudaimonia, né? Ou seja, está dentro do modelo ético, né? Você está bem com você mesmo, né? Isso. Tá. Então observa, né? Esse exercício ele faz você sair do geral e ir para o detalhe. Os dois são importantes, tanto a apreensão do geral quanto a apreensão do detalhe, né? Então nós precisamos treinar o dois. Quem vê o geral? Desculpa, O hemisfério. Oi? Quem que enxerga o geral? O hemisfério direito. Todo mundo enxerga o geral. O hemisfério direito. Agora, um Tem gente detalhe. que não consegue. Pessoas muito racionais não enxergam o geral. Por exemplo, né? Elas são pessoas escassas, né? Então você vê aqui o milionário muitos milionários que eram pobres, muitos, né, se tornam escassos, né? Por quê? Porque ele racionaliza cada investimento, cada despesa, cada aquisição, né? Então ele é detalhista. Então, na verdade, essa coisa de ser uma pessoa avarenta está mais ligado a um desenvolvimento do hemisfério esquerdo. Ou a pessoa abundante, ela acredita que se ela dá, ela recebe. Então, ela não tem apego material, tá? Então, ela dá. Só que muitas das vezes é uma pessoa que dá, mas quando ela precisa, ela não tem quem dê, tá? Então, a pessoa que dá empresta R$ 1.000, dá R$ 1.000, mas não consegue pegar emprestado 100, tá? Então, são coisas do cérebro. Então, quem vê o geral, o inteiro, o grande, quem vê a floresta, é o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo, ele vê o detalhe, o pequeno, a prestação, né? Enfim. Então, aqui no texto, o geral é felicidade. Mas o hemisfério esquerdo vê que, para o grego, a felicidade é o daimônio, né? Tá, então, a ideia é ler 10 minutos, né, vendo o detalhe. Ok. Então, vamos puxar mais uma vez. O metrônomo você tem que estar sempre questionando. Aumenta ou diminui? Nesse caso, aumenta. Aliás, Tá, é um leito que minha mente ficou confusa. então você coloca no 45, no 50, qual a tua sugestão? 50. Ok, então vamos fazer mais uma vez no 50. Vamos.
E- Ok. Pronto. Você viu que a abstração ela está relacionada ao conceito da emoção que libera o prazer, né? Sim, Então, lá no finalzinho. Então, por ser abstrata, a felicidade é disparada pela emoção, não é isso? isso. Então, é uma das ideias. Uma outra ideia. Que no estado de felicidade, a angústia, né? E vai sendo transformada em paz. Isso. Né? E Sofrimento, né? é, Dificuldade, angústia, ansiedade, a ansiedade preocupação, né? vai sendo transformada em bem-estar espiritual e paz. Isso. Então, na abordagem espiritual, né? A paz interior seria a ideia da felicidade, né? Então, você vai ler isso 10 vezes, 20 vezes, e você vai conseguir trazer ideias. Às vezes precisa, com as palavras que estão no texto, às vezes como essa, né? Como eu falei, né? Justamente por ser abstrata, a felicidade, né? Pode ser um disparo, né? Das emoções liberando o prazer. Então você pode juntar pedaços, né? Comparar, por exemplo, a felicidade para a filosofia, para a religião, né? Ou seja, no contexto espiritual e para a psicologia, né? Para a psicologia já é outra coisa, tá? Então é um Uhum. exercício que ele não se esgota. Então você vai treinar compreensão automática porque é um texto, velocidade porque tem metrônomo, percepção integral, né? Ampliação do campo visual, quando eu vejo pedaços de textos de cabeça para baixo, né? Compreensão e retenção, porque eu tenho que falar o que eu li. Então, essa semana você vai fazer diferente. Ao invés da gente fazer bastante conteúdo e falar o geral, nós vamos fazer pouco conteúdo, ou seja, uma página por dia, mas tentando enxergar o detalhe, Ok, tá? Lê mais uma vez esse aí, para ver se o que se arrasta. No 50 ficou melhor para você, não ficou? ficou. Ok, valendo. Espera aí que eu estou voltando. É. Ah, Soraya, uma coisa bacana que eu não te passei, tá? Você pode fazer agora assim, ó, de cabeça para baixo. Você estava lendo assim, tem palavras normais e outras trechos de cabeça para baixo. Se você virar, tá, e ler daqui para cá, né, o que estava de cabeça para baixo fica normal. E o que estava normal fica de cabeça para baixo, correto? Sim, Então vamos fazer assim agora, tá? Então você pode fazer algumas vezes assim, outras assim, tá, que é o mesmo exercício, não muda nada. perfeito. Ok.
James? Uma ideia? Que para os filósofos religiosos, né, a felicidade é um tipo de comportamento, de estilo, Isso. que leva a uma felicidade plena. Isso. A felicidade pode ser alcançada pelo comportamento, né? Seja uma pessoa ética, uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que evita fazer aquilo que está dentro do, pelo menos daquele momento histórico, né? Isso é o correto, né? Isso eu já ampliando, né? Não está assim, desse jeito lá, né? Poderia ser considerado felicidade. Exato. Eu diria que essa felicidade é mais para o direito, né? Quando você não invade o direito do outro, você está de boa, porque senão você vai ter processo, cadeia, perseguição, vai ter que ir na delegacia, essa coisa toda, né? Então, eu acho que esse conceito está mais para o direito, né? Que o comportamento, se ele enquadra numa infração, você vai ter problema, né? Aborrecimento, etc e tal. Ok, Mas se você mantém um então, padrão de comportamento, nada disso acontece. exato, aí você, né, poderia estar em paz. Acho que mais está muito mais ligado à filosofia, porque no espiritual você tem o livre-arbítrio, né? De Exato. fazer ou não, né? E se você vai ter paz ou não. Por incrível que pareça, tem gente que tem paz fazendo o errado. Dorme, que é uma beleza. Tá, mas observa que você consegue sair do texto, né? Inclusive tentando fazer analogias, comparações, que o texto não é um texto perfeito, não é um texto sagrado, né? É um texto que permite você questionar, diferente da Xuxa que queria reescrever a Bíblia, né? Aí já, acho que já exagerou, mas não é esse caso aqui, desse textozinho, né? É um assunto que ele está abordando ali bem superficial, né? E aí você, com o teu conhecimento, pode, inclusive, criar associações. Então, a ideia é fazer o exercício fisiológico e cognitivo ao mesmo tempo, Certo, ok. tá? Então, essa é a ideia. É um exercício chato, não é confortável. Não, mas essa semana eu observei, assim, todos